Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Nós estamos mais uma vez divulgando o vídeo aqui para a honra e glória do nosso Criador. Meus queridos, obrigado, por você que está aí do outro lado, por estar atendendo o nosso pedido. Qual o pedido? Para se inscrever no nosso canal, compartilhar os estudos, a mensagem e também fazer os seus comentários e aquilo que é mais importante, deixar o seu like. Meus queridos, eu quero falar neste vídeo uma coisa muito interessante. Você já observou que dentro do sistema religioso, como eles ousam, não é? Arrumar estratégia de todo jeito para enganar o povo. Eles usam tanta estratégia que eles são ousados naquilo que fazem. Eles não têm medo de mentir, eles não têm medo de continuar enganando, eles não têm medo, de ludibriar as pessoas. Então eles usam tanta artimanha que chega a impressionar. Então o que eu estava meditando na palavra de Deus? E até eu não sou o melhor, longe disso, eu não sou também o pior. E como eu sou parte desse universo de ensinadores, não é? Mesmo com o canal pequeno, ensinadores da graça de Deus, do preterismo completo, da escatologia consumada, eu vou aqui propor uma coisa importante. Será que não é hora da gente também ser mais ousado, não é? Na divulgação do preterismo, na divulgação da escatologia consumada? Será que não é hora da gente também começar a ser mais ousado? Por quê? A ousadia é uma coisa bíblica. Agora, ousadia com moderação. Claro que nós não vamos xingar ninguém, nós não vamos maldizer ninguém, nós não vamos fazer isso não. Mas eu gosto de ver alguns irmãos da graça ousado. Eu gosto de ver. Por quê? Porque se a gente observa o sistema religioso, eles pegam a Bíblia e viram a Bíblia de cabeça para baixo. Aí começa a ensinar o povo aquilo da vontade deles mesmo, o pensamento deles. Então é hora também dos preteristas, ser mais ousados dentro da palavra, não é? Para que as pessoas comecem a entender melhor. É uma coisa que eu estou falando aqui, estava meditando na Bíblia, porque eu fui lá na Bíblia e procurei algumas referências sobre ousadia. E eu achei muitas referências sobre ousadia, principalmente nos escritos de Paulo. Então, em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 3, versículo 12, Paulo, ele dizia ali que a gente deveria ou tem que ter ousadia no falar. Você imagina que era tanta ousadia que Paulo usava para pregar a graça, que tinha muita gente que ficava bobo com ele, ficava de queixo caído. Então, se realmente nós usarmos dessa estratégia, que é bíblica, não é antibíblica, e ser mais ousado, já que eles escondem tantas coisas da humanidade, não é? Então, os institutos de pesquisa de ciência, não é? Astrologia, astronomia, não é? Principalmente a senhora Naja, não é? Que todo mundo conhece, Quantas coisas que eles ocultam ou escondem a realidade, a verdade, para que o povo não entenda quem ele é e como que é o reino da terra. Então, mas as pessoas não estão mais enganadas, não. As pessoas estão descobrindo a verdade, não é? Tanta a máquina potente que existe hoje, tantos instrumentos potentes que existe hoje, que as pesquisas estão aí. Estão mostrando a todo mundo que queira a verdadeira história do reino da terra. E não aquelas coisas que a senhora Naja, esconde das pessoas. Então, queridos, vamos partir para sermos mais ousados na divulgação do preterismo completo,
né, da escatologia consumada e também sobre o evangelho eterno. Então, a Bíblia diz ali, em 2 Coríntios 3,12, Paulo ensinando que deveríamos, claro que há uma referência a eles, mas nós estamos nos séculos vindouros, ao qual ele mesmo falou, que essa graça iria ser para os séculos vindouros. E nós vivemos os séculos vindouros, né? Porque nós estamos 2000 anos depois da fala de Paulo. Então, os séculos vindouros, né? Um século a 100 anos, quantos anos que já passou, não é? Quantos anos que já passou? Vamos dizer aí, um século, 100 anos? Quantos séculos nós estamos? Quantos? 10 séculos? Você sabe que é 1000 anos? 20 séculos? 2000 anos? Então nós já estamos 20 séculos depois da fala de Paulo? Nós estamos 2000 anos, não é? Depois que Paulo falou? Então, observe também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 21, que ele fala também sobre ousadia. Queridos, você analisa o sistema religioso. Eu estava assistindo uma entrevista de um rapaz que ele tem muito conhecimento em tudo que você imagina. Eu não vou falar o nome dele e nem a vertente religiosa que ele segue, porque eu não posso falar aqui, mas eu vou deixar o link, não é, aí na descrição para você pesquisar. E ele estava falando, se ele quisesse virar pastor e começasse a usar as estratégias, o conhecimento que ele tem para manipular as pessoas, ele ganharia no mínimo 2 milhões de reais por mês. Se ele virasse pastor e colocasse uma igreja para ele. Ele falou que com o conhecimento que ele tem sobre esoterismo, conhecimento que ele tem sobre cabala, conhecimento que ele tem sobre psicologia, sobre várias coisas, muitas coisas que são usadas hoje no sistema religioso para conseguir manipular as pessoas, ele falou que ele ganharia mais ou menos, no mínimo, 2 milhões por mês. Então você vai assistir essa entrevista, se você quiser, e você vai ver que ele ali, ele detona muitos líderes religiosos e fala ali como que os caras conseguem manipular as pessoas e ganhar dinheiro, tirar dinheiro das pessoas. Então o que acontece, queridos? Eu vou propor a você uma coisa interessante. Aquele rodopiar, rodopiar que acontece nos templos evangélicos, aquela falsa unção que tem nos templos evangélicos, aquela coisa toda, isso tudo, queridos, é massa de manipular. Aquilo tudo é estratégia. Até adivinhação. Muitos líderes adivinham o CPF da pessoa. Aquilo ali é tudo manipulação, é tudo estratégia, para as pessoas pensar que realmente fulano está sendo usado por Deus, está sendo revelado por Deus. Aquilo ali é tudo estratégia. Então, em Efésios capítulo 3, versículo 12, também fala sobre a ousadia. Se você observar em Hebreus 10, 19, Paulo, o escritor de Hebreus, que eu acredito também que não foi Paulo, não é? Eu acredito que não foi Paulo. Ele fala ali que até para entrar no Santo dos Santos, até para entrar não, na época, né? Até para entrar no Santo dos Santos na época, era com ousadia, né? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Então, se esses caras, eles usam tanta estratégia para conseguir manipular as pessoas, os religiosos, para conseguir manter o crente dentro dos alçapões deles, por que nós, ensinadores da graça, não podemos? Então, eu estou gostando de ver. Claro que tem muita coisa que o YouTube, não é? Tem muita palavra que o YouTube ali, ele é meio rígido, né? Mas graças a Deus que isso já está mudando. Tem coisas que o YouTube também já está entendendo, que é preciso falar.
Então, querido, veja bem uma coisa interessante, importante que eu quero falar para você. Vamos partir para mais ousadia. Tem muitos irmãos já, né? Principalmente os irmãos que têm canal grande, que são ousados, ousados mesmo. E eu não penso nem um pouco em parar, a não ser quando eu não tiver tempo, não tem como gravar vídeo. Aí não tem como. Mas quando eu tiver tempo, é claro que vou colocar vídeo também, né? Se alguém me perguntar assim, Alberto, qual é o seu propósito, o seu objetivo? Meu objetivo, sabe qual é? É ter um canal grande, é conseguir inscritos para que a mensagem possa ser levada. Se alguém falar, mas esse objetivo seu é meio, sei lá. Querido, quem não tem objetivo, era melhor não abrir um canal e fazer nada. Se eu falar que eu não tenho objetivo, então eu também estou falando que eu não tenho nenhuma meta, que eu não tenho nenhum propósito. Eu tenho objetivo sim. Por isso que eu abri o canal no YouTube, para crescer, para ter mais inscritos, para conseguir mesmo, não é? Chamar atenção, para fazer parte com os irmãos aí. Tem que ter objetivo, tem que ter propósito. Sem propósito não tem objetivo, sem objetivo não tem propósito algum. Então eu tenho propósito sim, eu tenho um objetivo, não é? Então, queridos, vamos fazer o seguinte, vamos ser mais ousados, não é? Vamos ser mais ousados, porque eles usam tanta ousadia para enganar que impressiona. Tem gente que fala que tem gente que tem tanta ousadia que impressiona até o inimigo, né? Para não falar diabo, né? Inimigo. Porque diabo quer dizer opositor, né? Quer dizer aquele que se opõe. Então, vamos usar também de muita ousadia, porque é preciso ser ousado. Agora, ousado com moderação. Nós não vamos partir para o ataque, para brigar com ninguém, mas vamos ser ousados com a palavra, vamos ser ousados com a Bíblia, vamos expor mesmo a verdade, não é? Porque o povo está aí, sendo enganado, sendo ludibriado, porque os líderes religiosos não querem que as pessoas enxerguem a verdade, eles não querem. Por quê? A verdade é como uma carta de alforria. Por exemplo, estamos há 2000 anos depois da cruz. Estamos há 2000 anos depois da cruz. Então, quem nasceu depois da cruz, depois do juízo, já nasceu liberto. Já nasceu com o sacrifício feito. Então, não era preciso mais fazer nenhum sacrifício para você se tornar filho de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Fala ali que nós, agora, depois do juízo, nós já estamos, qual é a nossa posição espiritual? Já chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Nova Jerusalém, nós já estamos agora totalmente, né, transformado, diferenciado, porque agora nós já estamos com o nosso espírito aperfeiçoado, porque Deus é Pai dos Espíritos. Então, a mesma coisa aconteceu com a princesa Isabel. Quem nasceu depois que a princesa Isabel redigiu aquela carta, né, aquela lei áurea, então, depois de ser redigido, ninguém mais nasceria naquela condição que era antes da lei áurea. Então, a mesma coisa Cristo. Então tem gente que fala assim, tem líder que fala assim, meu querido irmão, você tem que fazer isso, porque senão você vai para o inferno. Você tem que fazer isso, senão você vai para o inferno. Tem que pagar disso, senão você vai para o inferno. Tem que pagar... Mas vem cá, o sacrifício de Cristo, que foi feito há 2000 anos atrás, não foi uma vez por todas, para sempre e eterno? Ou aquele sacrifício foi pela metade? Então, se alguém dizer que Cristo falhou na cruz, aí sim, vai vir um outro libertador. Mas o libertador, ele já veio. Ele já fez o seu papel. Ali em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 14, 15,
né? Ali fala que Cristo, na sua morte, ele morreu para aniquilar quem tinha o poder do império da morte, não é? Então ali ele morreu para aquilo. Se você olhar também em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, você vai observar ali o quê? Que ele riscou o escrito de dívida que havia contra eles, porque lá, na época deles, de Paulo, ele usou o verbo, o primeira pessoa, nós, o escrito de dívida que havia contra nós. Mas como eu estou 2000 anos depois da cruz, como que eu vou usar o verbo na primeira pessoa? Se eu estou 2000 anos depois do verbo na primeira pessoa, então eu tenho que usar o verbo na terceira, que é eles. Nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira pessoa. Então, se eu falar assim, o escrito de dívida que havia contra nós, então eu tenho que ter consciência de que também eu vivia há 2000 anos atrás. Mas eu não posso usar o mesmo verbo que foi usado há 2000 anos atrás. Então, quando eu me lembro de Paulo, eu tenho que falar que eles foram libertos. Então, se eu nasci 2000 anos depois desse sacrifício perfeito, então eu já nasci liberto. Eu já nasci com o sacrifício feito. Mas essa ousadia, os líderes religiosos não têm. Eles têm para falar o contrário. Essa ousadia, quem tem que ter é nós. Você entendeu, queridos? E nós vamos continuar lutando, vamos continuar, porque senão, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão morrer enganadas, vão continuar sendo enganadas, mas vamos usar cada dia mais de ousadia para que o povo possa entender cada dia mais que na graça, na consumação do século, de lá para cá, já nascemos perfeitos em Cristo Jesus. Alguém diz assim, mas eu não sou perfeito, que eu peco. Você não peca, você erra, você transgride por causa da sua carne. Pecado, quem praticava, transgressão da lei, era os judeus. O nosso erro, nosso defeito está na carne. Isso aí, queridos, nada tem a ver com sua eternidade com o Criador, porque a carne, ela vai errar. A carne, ela é fraca. Agora, o espírito é sempre forte, porque ele volta para o Criador. Então, queridos, ousemos cada dia mais a falar e falar da grande libertação que a cruz, ela proporcionou para todos aqueles que acreditam no sacrifício perfeito. Amém? Graça e paz. Olha, o like é importante, a sua inscrição, comentário e também compartilhar. Amém? Graça e paz. Amém.